Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém. Todos os irmãos, irmãs em Cristo Jesus, aqueles que ainda não são, mas eu creio que ainda vão ser. A palavra de Deus nos fala neste dia, desde a hora que eu acordei, eu abri meu celular, a mensagem veio, chegou, da Bíblia. Aí eu abri minha Bíblia, fui ler, fui buscar do Senhor, meditar e compreender o que Deus queria para mim neste dia. E Deus falou grandemente comigo. Deus tem falado todos os dias, cada culto, cada vez que a gente abre a Bíblia, Deus nos dá a resposta. Quando nós estamos cabisbaixo, caído, triste, agoniado, porque a gente passa por isso, Não adianta achar que nós somos super-homem, super-mulher, que nós não somos. Então Deus fala conosco, nos chama a atenção. Nesta manhã, a hora que eu abri a Bíblia, buscando de Deus, orando aqui, meditando, E Deus falando comigo. E eu decidi participar, partilhar com vocês o que eu senti da parte de Deus nesta manhã. Ontem, no culto, a palavra foi pregada, foi bem dura. Mas dura por quê? Porque quando a palavra significa dura, porque Deus está cobrando de nós mudança. Deus está cobrando de nós uma mudança dentro de nós, da nossa alma, do nosso espírito, que nós venhamos buscar mais do espírito e deixar a vontade da carne de lado. Porque a vontade da carne, ela tem vontade, E o inimigo, ele usa de má fé, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não vai fazer bondade para nós. O único que faz, e que cuida dos seus filhos é o Senhor. Então nós temos que crer, confiar, buscar no Senhor todos os dias para nossas vidas. E a palavra veio muito forte para mim em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, Deus está conosco permanentemente. Deus está ali falando, fazendo, nos ensinando, nos dando direção, e quantas das vezes nós não queremos seguir a direção de Deus, nós não queremos ouvir, nós não queremos caminhar conforme a vontade de Deus. E aí muitas das vezes a gente fala, não, mas também só fala, mas tem que falar mesmo. Deus tem que chamar a nossa atenção mesmo, Deus é como se fosse a gente dentro da nossa casa. Eu sou vó, Tenho 4 netos, tenho uma filha. E eu chamo bem atenção, eu falo quando eu acho que está alguma coisa errada, eu chamo atenção, eu falo, nem sempre vão gostar, vão, falar, nossa, mas a minha avó é cri-cri, minha avó enche o saco, minha avó fala demais, minha avó me cansa. Mas eu falo, o que eu falo, eu não falo por mal, eu falo porque eu quero bem, eu quero que eles cresçam, que eles tenham entendimento de que sem Deus nada nós somos. Se nós não nos aproximarmos do Senhor, o nosso caminho é só um, Não tem outro, não tem volta, Porque o Senhor já disse que quando chegar naquele dia Ele vai dizer, eu não te conheço. Não adianta você ir na igreja 1, 2, 3 domingo, ou 1, 2, 3 qualquer dia. Então a gente tem que estar permanentemente diante de Deus, não só na igreja, mas pegar a Bíblia, ler uma palavra, orar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Se a gente não fizer isso, a gente não está sendo sábio, a gente está perdendo a sabedoria, porque essa é a verdadeira sabedoria do cristão, é estar próximo de Deus, é buscar do Senhor. Ontem a pregação foi muito linda, foi bênção, é ensinamento todos os dias e é para salvação. Não é para você ficar milionário, não é para você ficar rico, não é para você ser coisas que não é isso. Deus deixou sim para nós, mas é para nossa salvação. A palavra já ensina, basta ler e buscar de Deus, cada um vai compreender, conforme o Espírito Santo te revelar.
E também eu li em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que Deus fala assim, ó: Deus com a sua palavra nos ensina outra vez. Eu escrevi. E também em Isaías, capítulo 40, versículos 31, Deus com a sua palavra nos ensina outra vez. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Essa palavra hoje ela falou comigo nesse sentido. Eu complementei de uma palavra, eu complementei a outra. Porque em Josué Deus manda nós esforçar e ter bom ânimo. E não pasmar, buscar cada dia mais, né? Pasmar significa não pasma, não para. Continua buscando de Deus, continua na presença de Deus, que Ele é conosco. Ele nos leva, Ele nos conduz. Aonde quer que nós estiver, Ele vai lá estar com a gente. E em Isaías ele fala que se nós colocarmos as nossas ansiedades, as nossas coisas, aquilo que nós sentimos em todas as áreas de nossas vidas, colocarmos na mão do Senhor e deixar Ele trabalhar, Ele fazer, tudo vai ser mais fácil. Mas por que nós cansamos? Por que nós fadigamos? Eu digo nós, é eu. Por que eu canso? Por que eu fadigo? Por que eu fico cansada, estressada? Por que eu fico falando, né? Como eu acabei de falar aqui agora mesmo, eu fico falando e eu acabo sendo chata, porque eu quero falar, eu quero que me escute, eu quero que me ouve, eu quero que muda, eu quero que coloque as coisas dentro do coração, dentro da mente, mas não vai pôr porque eu quero. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar Deus trabalhar, entregar nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer. Parar de pegar o peso tudo para mim. Parar de pegar todas as coisas para mim, para dentro de mim. Eu tenho que deixar que as pessoas aprendam por si só, porque eu não posso mudar ninguém, assim como eu tenho que mudar a mim. É a mim primeiro que eu tenho que mudar. Eu tenho que me colocar de forma diferente, né? Me posicionar de forma diferente diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas e procurar orar e buscar mais de Deus e deixar Deus trabalhar na minha vida, né? Deus trabalhar na minha causa, Deus fazer dentro do meu lar, Deus fazer no meu trabalho, no meu dia a dia. E eu preciso fazer isso, porque é só eu que posso mudar a minha vida. Por isso que ele diz: Senhor, renovarão suas forças e subirá com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se nós colocarmos como dessa forma que Deus está nos ensinando aqui, neste versículo, né, de Isaías, como Deus está nos falando aqui, também em Josué, para que nós venhamos esforçar. Muitas das vezes nós achamos que esforçar é só trabalhar. É só trabalhar, cuidar. Não é. Cada dia que passa, Deus tem falado mais no meu coração. Esforçar é buscar mais de Deus. É estar mais na presença de Deus. Lembra daquela parábola lá, daquela palavra lá que Marta vai... É parábola, é palavra. Que Marta vai reclamar de Maria e Jesus disse: a melhor parte Maria está procurando, a melhor parte Maria está fazendo e a melhor vai ter para ela, que ela vai aprender. Então assim é nós temos que buscar mais de Deus, aprender mais de Deus, ser mais sábio diante da palavra, buscar sabedoria, porque nós não temos sozinho, sabedoria nós não temos sozinho de jeito nenhum. Então nós temos que fazer o quê? Buscar do Senhor essa sabedoria, aprender do Senhor, não estar nervoso o tempo todo, ficar chateado o tempo todo, cansado o tempo todo, porque nós vamos cansando, nos fadigando, nos prejudicando as nossas próprias saúde, né? Nós vamos ficando cheios de enfermidade, de tristeza, de angústia. Muitas das vezes a gente era tão feliz
e vai perdendo a felicidade. Por quê? Porque nós colocamos coisas que não precisamos no nosso caminho, coisas que nós não necessitamos dentro de nós. Então, que nós venhamos aprender a ser diferente, aprender a buscar mais de Deus. A palavra, ela nos ensina a nos edificar, a ser filho obediente. E às vezes, se nós mudarmos as nossas condutas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, às vezes a gente consegue mais bênçãos do que brigando. Hoje eu pensei muito nisso. Essa noite eu pensei muito nisso, porque muitas das vezes a gente fala e a gente não edifica o nosso lar falando. Nós temos que edificar ele orando e vigiando e falando para Deus: Senhor, cuida ali, cuida lá, porque é o Senhor que tem que cuidar e eu não posso mudar ninguém. Eu não posso fazer por ninguém. Eu tenho que fazer por mim própria. Por mim própria. Eu tenho que buscar de Deus para a minha vida, para minha casa, sim, para minha família, sim, mas primeiro para mim, para minha mudança, para minha edificação. Então essa palavra, ela mexeu muito comigo. Ontem eu falei muito sobre a gente ter que mudar a nossa pessoa, a nossa atitude, a nossa forma de ser, buscar mais para nós, né, nos colocar mais na presença de Deus, edificando. Eu estava falando com Deus, fazendo algumas coisas aqui, falando, e Deus tocou meu coração e disse: vai lá, fala isso que eu estou te falando, fala isso que eu estou te mostrando, porque tem muitos que estão igual a você, filha, estão sofrendo, estão se martirizando, ficando doente e não estão conquistando nada, porque deixou de buscar primeiro a mim, fazer para mim, estar comigo, e fica correndo atrás de fazer aquilo que nem sempre as pessoas recebem com prazer. Às vezes a gente vai falar do Senhor e as pessoas apelam, não querem saber. Então eu não posso salvar ninguém, não posso entregar a salvação na mão de ninguém. Eu tenho que buscar a minha em primeiro lugar, porque se eu não encontrar a minha salvação, se eu não estiver na presença de Deus, se eu não me edificar na palavra do Senhor e meditar da forma que eu entendi agora de manhã, eu não vou estar fazendo nada para o meu benefício próprio. E não adianta eu querer ajudar os outros se eu não estou tendo força para fazer para mim. Então eu tenho que fazer primeiro para mim. Eu acho muito bonito aquela palavra de Paulo que ele fala assim, que ele foi até o fim, né? Ele fez tudo que estava no alcance dele, para ele e para os outros, mas ele primeiro ele modificou ele. Primeiro ele teve que deixar de ser Saulo e ser Paulo. Primeiro ele teve que ouvir Deus falar com ele e consertar ele, para depois ele levar a palavra para quem precisava. Então a gente não adianta querer pular ciclos, não adianta a gente querer pular aquilo que Deus tem para nosso aprendizado. Nós temos que aprender primeiro para nós, buscar primeiro para nós, nos edificar primeiro, para depois a gente passar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Se quiserem, tudo bem, se não quiserem, amém, mas a gente tem que aprender para a gente. Eu achei que já estava preparada para tantas coisas e vi que não, porque nós temos que aprender de Deus para nossas vidas primeiro, aprender a compreender, aprender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas com sabedoria. Então hoje eu quero passar essa palavra para os irmãos, né? Que vocês venham meditar, que vocês venham buscar mais de Deus, que vocês se fortaleçam na presença de Deus. Nós somos falhos, somos errantes, mas o Senhor quer mudança, Ele quer conserto. E Jesus está voltando. Eu costumo dizer todos os dias, Jesus está voltando, isso eu sei. Então, que nós venhamos mudar, assim como Jesus disse, né, e Paulo também disse, que haja mudança, que nós venhamos mudar e buscar mais do Senhor para os nossos dias, colocar em prática a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, a Bíblia,
é o manual de instrução para nossas vidas. É como nós devemos ter que caminhar e compreender todos os dias. Às vezes fala, nossa, mas está forçando. Não, Deus não força ninguém. Ontem mesmo foi lida a palavra. Jesus falou, vinde a mim se quiseres. Se não quiser, não é obrigado. Mas aquele que escolhe viver em Cristo tem que viver em Cristo de verdade, tem que caminhar com Ele de verdade, buscar mais dele para a vida. Amém? Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Que seja um dia abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beijo no coração. Amém. Deus abençoe.